Escute agora a psicóloga Alexandra Manso. Muito bem, estamos de volta com mais uma edição do programa no consultório da psicóloga Manso, Alexandra Manso. Inclusive eu estava muito emocionado no primeiro programa, rapaz. Eu estava observando que eu fiquei sonegando o primeiro nome dela, né? É Alexandra Manso. E hoje, mais uma vez emocionado, porque estamos no segundo dia do programa, ou na segunda edição do programa. O programa é uma vez por semana. E emocionado porque o sucesso do programa primeiro está sendo extraordinário, né? Se não me engano, uma das maiores visualizações no YouTube da Rede Cristã, sem impulsionamento, uma coisa que fluiu, uma coisa que tem sido natural devido à formatação do programa, né? A fala da psicóloga, que o nome até fluiu assim, do programa, no consultório da psicóloga Alexandra Manso. E antes eu só pensava na voz, essa voz de locutora de FM, essa voz meiga, essa voz suave, boa de se ouvir. Como psicóloga, a pessoa, acho que os seus clientes, quando ficam lhe ouvindo, de repente, tem que falar, claro, mas de repente ele se sente bem em ouvir a sua voz. Aí eu pensei em ser um programa assim, a voz da psicóloga Alexandra Manso. Mas ficou o consultório, foi bom, foi bacana, porque tem sido realmente um programa sanador, né? Quero usar o termo aqui, sanador. Coisa boa, pastor. Maravilha. Boa noite e vamos a mais uma edição do consultório da psicóloga. Boa noite, pastor. Boa noite a todos que estão vendo, que estão assistindo, que estão ouvindo, aliás. E eu estava ansiosa por esse momento. Isso. Não fazendo um trocadilho para o assunto de hoje, que é a ansiedade. Não é um trocadilho ruim, porque a ansiedade, ela faz parte de nós, entendeu? Ela nos constitui também. E o que a gente vai ver aqui é um pouquinho desmistificar isso. Não tem uma dose certa de ansiedade para dizer o que é o normal e o que é o transtorno, mas o que tem são os resultados, né? O transtorno realmente. Mas o que não é transtorno nos move, nos põe para frente, que é uma ansiedade boa. A ansiedade de estar aqui, por exemplo, foi a de me organizar para pesquisar, para colocar como o pastor falou muito bem, numa formatação interessante, numa formatação que seja acessível a todos os públicos, não é? Isso, e inclusive não só a sua forma de falar, não é? Mas a sua linguagem tem sido uma coisa bem assimiladora, bem bacana de se entender. Acredito que isso tem sido também, aí já acabo revelando o que seria o segredo do sucesso, né? Bom, isso é bom, vamos anotar, vamos anotar. Agora, antes de tudo, antes da gente começar com ansiedade, eu vou responder uma questão de uma ouvinte da semana passada, Eneida Rocha. Mas antes disso ainda, eu quero fazer um agradecimento e uma demonstração de grande admiração ao seguinte. Quando a gente entra num ambiente profissional da área de saúde física ou mental, a gente acaba recebendo a nomenclatura de doutor, doutora, isso. Ou quando tem algum cargo de chefia, né? Doutor fulano, doutor. Nem tem, né? Esse doutorado. Então, assim, aos que têm realmente esse título de mestre, de doutores, que passaram por minha graduação, por minha pós, por minha carreira profissional, a todos que passaram, que passam, que ainda vão passar, minha imensa gratidão e agradecimento. E admiração, principalmente, porque não é fácil. Ser no Brasil, então, é desafiador. É verdade. Não é? É verdade. Então, meu agradecimento, minha admiração aqui colocada e muito feliz por estar aqui novamente. Beleza. Agora, eu posso responder não, vamos ampliar um pouquinho a questão que Eneida botou, que ela levantou o seguinte, ela perguntou... Isso foi um questionamento do programa do programa da semana passada, né? Lá no programa sobre depressão. Foi no programa inaugural, né, sobre depressão. A Eneida Rocha, inclusive,
ela fez vários comentários lhe parabenizando lá no YouTube pelo trabalho, né, falando da dificuldade de encontrar um profissional como a senhora, com empatia, paciência, né? E ela faz aqui altos elogios. Quero mandar aproveitar também, antes da senhora continuar, um abraço aqui para Vera Oliveira, Maria Ana, Thaís Soares, Givanildo Lima, Cimério, Wagner, Souza, essa turma toda que interagiu, né? Fora aqueles que interagiram depois do programa, inclusive os que também interagiram em tempo real. Isso, realmente, foi bem gratificante, foi muito bom. Então vamos para a resposta de Emília. Emília perguntou a questão seguinte, se a depressão, ela trazia uma carga genética disso, se era genético e se era, assim, um traço de personalidade. Aí eu respondi para ela no YouTube o seguinte, que tem sim um histórico na família de quem está vivendo um transtorno depressivo maior, tem histórico na família. Então, assim, a gente pode dizer que sim, há históricos familiares de pessoas com o mesmo transtorno e a pessoa hoje vivendo esse transtorno. E na questão da personalidade, tem estudos que se baseiam numa seguinte questão. Ele é chamado dos Big Five, que são 5 fatores que constituem nossa personalidade, que seriam extroversão, socialização, realização, abertura e neuroticismo. Esse último, neuroticismo, quando é avaliado numa avaliação psicológica, quando tem um índice elevado desse neuroticismo, ele faz parte, tá? Esses 5 componentes, eles fazem parte de qualquer personalidade. É o que define como somos, pelo menos naquele momento da avaliação psicológica. Então, esse neuroticismo, ele tem uma medida da depressão da pessoa. Porque nós, como a gente colocou na semana passada, a gente vive momentos ruins todo o tempo da vida, todas as fases, todas as idades. Então, assim, nem tudo vai vai se dispor a se tornar um transtorno depressivo maior. Mas esse nível, esse índice aí, esse score, essa pontuação desse neuroticismo, ela é observada numa análise, numa avaliação de personalidade, que já dá um alerta para o profissional, no caso para o psicólogo, para avaliar, observar melhor essa pessoa. Então, sim, é visível num traço de personalidade a depressão. Eu acho que eu respondi. Certo. Então, aí agora a gente pode seguir para já vai com a temática de hoje, a ansiedade, né? Vamos lá. Agora a gente vai. Então tá, nem tudo é um transtorno de ansiedade, nem tudo, porque a ansiedade ela faz parte de nós. Por exemplo, quando a gente está antes de uma prova, bate a sudorese, bate as mãos trêmulas, bate um novo emprego, uma apresentação, uma entrevista de emprego, uma situação de um casamento, todo preparativo. São situações que nos põem ansiosos. O pessoal chama isso de nervosismo, né? Ou é sinônimo? Mas é ansiedade. O nervoso é porque afeta o sistema nervoso, aí nervosismo, de origem nervosa. Né? Mas assim, é ansiedade. Isso é ansiedade, né? O grande problema da ansiedade é quando ela persiste, quando ela é intensa. E assim, quando a gente fala de ansiedade, a gente não pode nem falar no singular. Ela tem que ir para o plural mesmo. São transtornos de ansiedade, são síndromes ansiosas, porque ela tem vários aspectos diferentes. Entendeu? Então, por exemplo, exemplos de síndrome ansiosa, vem o transtorno do pânico, vem a TAG, né, que é transtorno de ansiedade generalizada, vem a agorafobia. O que é isso, Alexandra? Agorafobia é uma crise de pânico da gente estar se sentindo sozinha, é o medo de ter medo, de estar sozinha, mesmo num lugar cheio de gente, sabe? Se sentir sozinho, sabe? Aquela sensação de desamparo, de sem chão. Tem a ansiedade de separação, que é a ideia de quando, por exemplo, uma criança vai para a escola, deixa os pais, aí dá uma ansiedade e isso às vezes se torna um transtorno. Diferença de síndrome
e transtorno. O que é uma síndrome? A síndrome é a união de vários sintomas. Então, por exemplo, síndromes ansiosas, ela engloba todos esses transtornos de ansiedade que eu citei e mais alguns que eu não citei aqui. Por exemplo, fobias específicas, o medo de aranha. Aí vem um detalhe. O medo e a ansiedade, a diferença é o tempo em que ele está acontecendo. Por exemplo, eu tenho medo de aranha, eu tenho medo de escorpião, eu vejo uma aranha, eu vejo um escorpião, isso me põe medo. A ansiedade é aquela sensação de quando eu ver a aranha, eu vou ter medo. Sabe? É uma organização mental para o futuro. Então, tem essas fobias específicas que fazem parte desse transtorno de ansiedade, desses transtornos de ansiedade. E o transtorno, como o próprio nome diz, é o que desestrutura, é o que bagunça o nosso psicológico, né? É o que desorganiza. E a síndrome é o conjunto dos efeitos que ela traz. Porque a ansiedade, ela traz efeitos cognitivos, que é o receio da perda desse controle, efeitos emocionais, que é o sentir-se apreensivo, nervoso, assustado, e os transtornos comportamentais, que é aquela sudorese, aquela agitação física, aquele tremor das pernas. Por isso que às vezes eu não gosto muito do online quando a pessoa está num quadro de ansiedade, porque eu não vejo esse tremor. O senhor só está me vendo da cintura para cima praticamente. Você só está me vendo da cintura para cima, mas eu posso estar agoniada aqui, nervosa, e ninguém está me vendo. Você está bem, Alexandra? E a perna lá. Tremendo só vara verde. Isso, entendeu? Como é que você está? Eu posso estar agitando minhas mãos e ninguém está vendo. E eu estou agitando as mãos. Sabe? Por isso que eu prefiro bastante a questão do presencial. Mas atendo online também e dá um resultado bom. Porque entre o online, a falta do online, a falta do presencial e o nada, é melhor ficar com essas opções. A questão do online é até por conta da circunstância do momento, né? Esse novo formato de atendimento online, de celebrações online, de trabalhos, né? Ou tem aí o make-off, é por conta da situação. Mas para entre a opção presencial online, a senhora prefere online porque capta melhor a presencial, porque consegue fazer uma anamnese melhor da pessoa, né? Isso. Vai a anamnese além do papel escrito. Vai o não dito, né? Pelo paciente, por quem procura o serviço. Né? E a ansiedade em si, ela tem várias causas. Genética, cultural. Por exemplo, se está inserido naquela sociedade que o bicho-papão vai fazer mal, né? Tem gente que é bicho-papão, tem gente que nem sabe. Mas se está naquela cultura daquele povo que o bicho-papão faz mal, que o homem do saco faz mal, é perigoso, você vai ter medo só de falar nisso não. Você vai ter receio, se dá aquela ansiedade de encontrá-lo e fazer mal para você. Não é? E as interações sociais também, essa lida com um outro que é ansioso, a gente acaba absorvendo certas ideias, certas informações que nos mexe, que nos faz pensar, mas nos faz pensar de forma alterada, de forma diferente do real. Eventos traumáticos, que tanto é que existe o TEPT, né, que é o transtorno de estresse pós-traumático, que ele traz uma síndrome ansiosa muito severa, muito triste para a pessoa, muito complicada. E o uso de substâncias, né, o uso de drogas, que algumas até dizem acalmar, outras potencializam ao máximo, como a cocaína, como o crack, enfim. Aí é bem complicado. Mas, apesar de tudo, nem tudo é tão negativo na ansiedade. Que é como eu falei no início, eu estava ansiosa por estar aqui e me preparei para estar aqui.
para trazer essas informações de forma leve, de forma correta. Então, esse é um ponto positivo dessa ansiedade. E ela é considerada essencial para a psicologia, para alguns psicólogos, como para a nossa sobrevivência, porque ela nos faz pensar comportamentos para sair de certos riscos, por exemplo. Entendeu? Assim, a gente tem situações futuras, a gente projeta, por exemplo, eu tenho que atravessar aquela BR de 3 faixas, de 4 faixas, com carros correndo a sabe Deus quantos quilômetros por hora. Mas eu vou ter que passar ali. Isso já me causa um tremor, uma ansiedade, uma coisa fora do normal. Então, o que é que nossa mente humana maravilhosa faz? Vamos procurar uma faixa de pedestre? Entendeu, pastor? É uma coisa desse nível, assim, da questão da ansiedade. A gente procura fugas. Ela né? pode servir como um mecanismo de defesa, é isso que você quer, né? Porque ela nos põe numa situação de luta ou fuga. Quando ela não chega a ser uma coisa patológica, quando ela não chega a ser uma coisa danosa, ela nos faz processar melhor certas situações para sairmos bem delas, né? Então, assim, é uma coisa interessante, algumas coisas que nos movem, não é? Aí o problema é que essa imaginação, essa criatividade que me faz procurar, por exemplo, a faixa de pedestres para poder me livrar daqueles carros rápidos que na faixa de pedestre, teoricamente, eles deveriam parar. Então, só que isso daí, ela, quando vira um transtorno, ela potencializa e distorce aquela imaginação. Aí, uma situação distorcida. Eu preciso pegar um ônibus às 10 horas da noite, numa situação bem distante de minha casa. Aí eu vou pensar, quando eu estou num momento de transtorno, num momento de a minha ansiedade exacerbada, vou pensar assim: se eu entrar naquele ônibus, eu vou ser assaltada. Ou seja, eu me dou uma certeza de uma coisa que eu nem vivi, de uma coisa que não é preciso, não há uma obrigatoriedade de acontecer. Aí já se torna uma coisa patológica, aí vem o pânico, aí vem toda uma situação negativa que paralisa, que vem aquela fuga do mundo. Aí vem as fobias, aí desencadeia essas coisas quando sai do nosso controle, essa capacidade de elaborar o futuro, de prever esse futuro de forma positiva. Certo. Deixa eu falar aqui com o pessoal que está no YouTube, psicóloga Alexandra Manso. O Esdras Manso, Wagner Souza, que dá boa noite e agradece a participação. Esse sobrenome aí é bem peculiar, é bem conhecido. Manso aí. Isso. Tá, o Wagner Souza, né, agradecendo as palavras de motivação, transmitindo paz e calma. A voz dela tem essa virtude aí também. O Alexandre Santos dando boa noite a todos os ouvintes. Fabiana Manso, essa família é grande, viu? Parabéns Sim. pelo tema discutido, de extrema importância nos dias atuais. Robson Gomes, ansiedade nervosa. Ansiedade nervosa. A senhora depois discorre um pouco sobre isso, né? O Hinaldo também está conosco, agradecendo a Deus por esses profissionais, no caso, psicólogos, né? Também o Robson Gomes, 9 anos, que toma Toreste. Sim. Né? É uma medicação para ansiedade. Uhum. Agora, ansiedade nervosa é bem generalista, como se eu dissesse transtorno de ansiedade, Robson. Uhum. Porque, como eu disse, a origem é nervosa, os efeitos são nele, são no sistema nervoso. Inclusive, quando a gente está numa crise de ansiedade, o que é ativado no nosso corpo é o sistema nervoso simpático. Esse nome simpático, mas ele nos deixa pronto para uma luta ou fuga. Ele nos deixa num estado de alerta extremo. Aí, eu vou falar isso mais para frente, e quando chega uma pessoa para você e disser calma, num momento de crise, só dizer a palavra calma, sem nenhum contexto, sem nenhuma,
sem nenhuma interação a mais com essa pessoa, vai ser pior. Porque ela não vai entender como calma, porque ela vai dizer, puxa vida, será que eu não tentei ficar calmo? Entendeu, pastor? Porque esse sistema nervoso simpático, ele nos deixa, primeiro age, depois pensa. Sabe? Então, assim, quando a gente está num momento de crise de ansiedade, a última coisa que a gente vai pensar, é racionalizar as situações. Inclusive, ele diz que toma Rivotril e não consegue parar de tomar. Eu não sei, Robson, se você tem acompanhamento psicológico, né? Se não tiver, uma boa opção aí. É interessante, é importante. A psicóloga. Além do medicamento. Não é? Se está com acompanhamento psiquiátrico, é interessante ter um acompanhamento psicológico, porque senão, Robson, você não vai tratar essa causa. Você vai fazer o paliativo da medicação, ótimo, vai lhe deixar estável. Mas, como você acabou de dizer, você não consegue parar. Porque se parar, aí você sente a falta. Não é? Aí, quando você sente a falta, o que foi que me deixou ansioso daquele jeito? O que foi que me deixou tão nervoso? Aí vale a conversa, a autodescoberta, né? O autoconhecimento. Inclusive, a vocês, internautas e ouvintes, que estamos também sendo transmitidos pela FM 103,3, o telefone da Rede Cristã, o 987204989. Rapaz, gostei dessa caneca aí personalizada, hein? Gostei. 987204989, o telefone da Rede Cristã para você ligar, pode ligar para a linha telefônica, pode ligar para o WhatsApp ou mandar áudio para o WhatsApp e interagir ao vivo mesmo. Tem uma interação bacana aqui no YouTube, no chat do YouTube. O Luiz Carlos, inclusive, perguntando que horas estão liberadas as perguntas. A coisa vai fluindo, Luiz Carlos. Ela vai falando, se vai havendo alguma dúvida, tal, você vai pontuando aí, manda aí no chat, né, que é interessante, para quem não tiver problema de exposição. Quem não quer aparecer, eu achei até coragem do Robson, né? Porque quando a pessoa normalmente toma Rivotril, alguém tem do outro lado que a pessoa tá para lá de Bagdá, né? Da cabeça. Que não é o caso do Robson. Uma coisa interessante, pastor, que o senhor falou, a questão da coragem. Da coragem. De Robson. Como na depressão não tem não tem ausência de tratamentos. São várias opções para o tratamento da ansiedade. Só que a grande dificuldade é a coragem que Robson teve de falar um exemplo. Exatamente. Entendeu? Porque a falta de informação sobre lidar com essa ansiedade e a falta da procura por profissionais, sejam eles psicólogos e psiquiatras, essa falta é o que dá demora na estabilidade, no tratamento. Pronto, aí quem não quer, né, ou não tem a coragem que o Robson teve, pode interagir pelo WhatsApp, que aí eu não digo o nome, tá? Você fica bem à vontade, porque esse programa, além de ser um programa instrutivo, educativo, pedagógico, é um programa de acolhimento, tá? É um programa de acolhimento. A ideia aqui é ajudar você, viu? Por isso que o nome do programa é No Consultório, da psicóloga Alexandra Manso. Ele foi reformado por invalidez. Ele está falando tudo aqui no YouTube, né? Tem 55 anos, pelo jeito não é acompanhado por nenhum profissional dessa área. E, Robson, daqui a pouco eu vou falar o telefone do consultório da psicóloga, caso você deseje ser acompanhado por ela, tá? Doutora Alexandra, Luiz Carlos pergunta, dê uma pausa para responder as perguntas que estão se... não, pode fazer as perguntas, que ela é uma sugestão do Luiz Carlos, que a senhora desse uma pausa para responder as perguntas, mas pode já fazer pergunta, Luiz Carlos, e aí na medida do possível ela vai respondendo. Lembrando que o programa só é 1 hora de duração, né? E tem coisas que ficam pendentes para o programa seguinte, como foi o caso, se bem que ela não entrou em tempo real, da Eneida. Ela assistiu o programa depois,
fez pergunta e hoje a doutora trouxe a resposta. E eu respondi no YouTube para ela. E respondeu para ela. Logo depois da pergunta. Nós fizemos uma interação interessante lá no YouTube depois do programa. Pronto. O próximo tópico que eu vou falar, é sobre recomendações assim, de como lidar com a pessoa ansiosa, mas podem vir as perguntas e a gente vai falando. Vai falando, isso. Porque não vai dar para falar tudo de ansiedade hoje, né? Então acho que a gente vai dividir em etapas. Como eu entendo, doutora, que, por exemplo, no programa passado, teve uma internauta que fez a pergunta sobre ansiedade, né? Que ficava para hoje. Que ficaria para hoje. Mas a gente, conversando, viu que a ansiedade, ela precede a depressão, né? Porque vem uma frustração depois daqueles anseios não supridos, não é? Resolvidos, vem uma frustraçãozinha e aí acontece a depressão. Quer dizer, e é um assunto cíclico, né? A gente vai estar sempre. Eu penso que a senhora. Até porque o programa é dela, viu, pessoal? Eu sou apenas interlocutor. O programa é dela, né? E eu penso que numa pauta ou outra, essas questões vão estar sempre sendo recorrentes, né? Porque são situações cíclicas, né, doutora? E é sempre novidade para alguém. É sempre novidade para alguém. Por mais que a gente hoje esteja falando em ansiedade, mas vai ter algum momento, daqui a uma semana, um mês, que alguém vai procurar saber de ansiedade, porque naquele momento não era o momento de procurar saber, ou não estava interessado, ou nunca tinha vivenciado uma situação própria ou com alguém que conheça, que precisasse se apropriar desse assunto. Perfeito. Muito normal, muito comum e muito compreensível. Então vocês fiquem à vontade, né? Para fazer as perguntas. O Robson Gomes, ele é de Petrolina. Obrigado pela audiência, Robson, tá? Luiz Carlos, pode fazer a pergunta, viu? Pode fazer a pergunta. Ele está ansioso para fazer a pergunta? Ele está ansioso, né? Está ansioso. Pode fazer pergunta, Luiz Carlos, né? E fique à vontade, doutora. As perguntas forem chegando, eu vou verbalizando então, aqui para a senhora. Vamos abordar uma situação de interação com uma pessoa ansiosa. Né? Porque às vezes a pessoa até tenta ajudar, mas aí não vai dar muito certo não por causa da forma que interage com essa pessoa. Então, assim, o ideal, o top do negócio, seriam procurar os profissionais, psicólogo, psiquiatra, ter um acompanhamento profissional. Mas nós todos podemos fazer o bem, uma ajuda um para o outro, certo? Então, assim, quando a pessoa vai dizer para alguma pessoa ansiosa, por exemplo, é muito comum a gente chegar e dizer, como eu disse anteriormente, fica calmo. Fica calmo. Fica calmo, olha, se acalme. Só que, assim, só esse se acalme jogado não vai ajudar muito não, porque será que a pessoa não tentou isso? Ela vai pensar, meu Deus, eu já tentei tanto. Será que eu estou tão fraco assim que eu não estou conseguindo? Eu já tentei tanto. Aí, ao invés disso, ele fazer o seguinte, aliás, não é nem ao invés, somando-se a esse ficar calmo, eu estou aqui, eu quero te ajudar, eu posso te ajudar em alguma coisa. Aí, de repente, a pessoa já vai, mesmo naquele momento da crise ansiosa, aquela respiração curtinha, naquele tremor, naquela agonia, ele vai tentar se expressar para essa pessoa, porque está percebendo que a pessoa está de ouvidos atentos, numa escuta atenta, praticando a empatia, praticando o acolhimento. Não é? Então, a ideia de se mostrar para essa pessoa é um bálsamo para quem está vivendo o transtorno de ansiedade. E em outros momentos, a gente se sente irritado, querendo que a pessoa termine logo aquele momento nervoso, sabe? Tem assim, menino, tu estás exagerando, tu estás fazendo tempestade num copo d'água, para com isso. Só que assim, por mais que seja para motivar essa pessoa, pode parecer que eu estou achando que a pessoa está incoerente com a realidade. Tu não estás vendo que não precisa disso tudo? Só que a minha dor, a minha potência de dor é uma, a sua potência de dor é outra.
a representatividade que aquilo traz para mim é uma, e a que traz para o senhor, que traz para quem está me ouvindo, quem está me assistindo é outra, e cada um tem a sua. Então, ao invés de fazer assim, de estar julgando qual é o tempo da pessoa de ficar boa, nesse sentido de se acalmar, escute. Mostre que está tentando compreender o nível de ansiedade dela. Entendeu? É importante demais. Porque esse tempo é o que o corpo precisa para fazer aquela desaceleração. E chega um momento que aquele sistema nervoso simpático, ele vai acalmando, porque ele não fica eternamente 100% alerta. Então, já vai acalmando a pessoa e vai trabalhando, inclusive, a empatia daquele ser ansioso, daquela pessoa ansiosa. E a interação, tentar colocar nessa pessoa, assim, falar com ela, levar, mostrar a ela pontos positivos, pontos motivacionais até. Por exemplo, a pessoa está muito triste porque perdeu o emprego. Não é depressão, é questão de ansiedade. Porque vai dizer assim, ai meu Deus, como é que eu vou fazer minha feira da semana que vem? Do mês que vem? Então é uma ansiedade. Porque está ansiosa de saber como vai fazer. Aí, por exemplo, a pessoa está tão nervosa que diz, eu não tenho, do jeito que eu estou tão nervosa que eu não consegui nem arrumar outro emprego. Aí a pessoa já vai interagindo com ela. Sim, mas quando você for procurar emprego, como é que você quer esse emprego? Vai pesquisando, trabalhando os esquemas mentais, digamos assim, dessa pessoa, mostrando possibilidades para ela de um possível progresso breve para ela sair dessa situação. Ao invés de dizer, não esquenta não, tu arruma logo outro emprego. Sabe, pastor? É uma coisa mais de fazê-lo pensar com perguntas abertas. E como é que você acha que vai ser? Fazer com que a pessoa, por si só, não colocar as minhas ideias na sua cabeça, mas por si só, tente moldar o seu futuro, a sua forma de pensar para situações mais positivas, que não aquele pensamento cíclico de não vai dar certo, não vai dar certo, eu não vou conseguir, eu estou tão nervoso que não vai dar certo. Aí, ou seja, vai sair disso, vai se acalmando devagar e vai saindo daquele momento crítico ali, com uma empatia, com uma interação, levando essa pessoa a pensar nesse futuro próximo, né, para poder sair desse momento. É um outro ponto também. E uma outra coisa, quando alguém vier lhe falar alguma coisa, que você abra seus ouvidos, sua mente para escutar. Tentar não dizer, comigo aconteceu assim, olha, eu reagi desta forma, assim, e foi fantástico. Foi fantástico para você. De repente, para aquela pessoa não pode ser, não consiga ser daquela forma. E quando não consegue ser daquela forma, a pessoa se frustra novamente. A pessoa se sente incapaz de sair daquele ciclo, daqueles pensamentos que ficam rondando. Foi tranquilo, você superou, ótimo, que bom. E essa pessoa vai superar também? Sim, mas cada um no seu tempo. O melhor é tentar não controlar o movimento de conselho, porque o que é bom para mim pode não ser bom para o outro. É como a senhora falou semana passada da questão do medicamento, né? Da medicação. Que não é verdade. Igual, o né? que serve para mim pode não servir para o outro. A mesma coisa é a questão do conselho para uma situação de crise de ansiedade. Entendeu? Ou deixa isso para lá, ou então faz assim que vai dar certo. Olha, resolva por aí. Pode não ser. Ela pode não estar pronta para aquele enfrentamento. Aí cai uma mesmice de dor, de ansiedade, de não conseguir chegar no êxito dos seus desejos, da sua busca.
Luiz Carlos, pode fazer a pergunta, né? Luiz Carlos e os outros internautas e os ouvintes do rádio também podem fazer suas perguntas, porque se ela for parar para vocês perguntarem, aí o tempo da gente vai correndo, né? E a gente, além de estarmos com imagem no Facebook e no YouTube, estamos também no rádio. Então o rádio requer um certo dinamismo, né? Uma dinâmica maior. Aqui você tem a imagem e tem a taxa rolante, tem informação, inclusive o telefone para quem está no rádio. Está na tela, mas eu vou dizer para o pessoal que está ouvindo pela FM ou pelo aplicativo de áudio, né? É o DDD 81, para quem está no estado de Pernambuco, para quem está fora do estado de Pernambuco, DDD 81 99791 0056. DDD 81 99791 0056. Esse é o telefone Zap do consultório da psicóloga Alexandra Manso, que inclusive Natália vai passando aí os dias de atendimento, mas depois eu vou falar aqui os lugares onde ela atende, os dias e horário. Mas podem ir fazendo suas perguntas, tá, pessoal? Pode continuar, doutora. Uma outra questão. Lutar contra a ansiedade é muito exaustivo, é muito cansativo. A pessoa fica cansada, fica exausta. Então, ao invés de a gente pensar, por exemplo, de ser colocado para essa pessoa ansiosa dizer, olha, você precisa se esforçar mais. Você não se esforçou o suficiente para sair desse quadro. Por que não tenta mais um pouquinho? Ao invés disso, o interessante é chegar para, olha, você está lutando, você está indo bem. Sabe, pastor, levar ele para pensar os esforços que ele tenha feito para não sucumbir totalmente. Sabe, você tá buscando sua sanidade mental, né, sua saúde mental, sua estabilidade emocional de tal forma. Você está fazendo uma atividade física, você está se envolvendo em atividades de interação social. Né? Isso são esforços para também acabar um pouquinho, para também desacelerar esse pensamento ansioso. Então, ao invés de estar cobrando a ele, ó, tu não foi esforçado o suficiente não, tu pode fazer mais um pouquinho. Ser mais um incentivador do que bem regionalismo, porque são coisas que a gente escuta. Ser mais um incentivador do que um árbitro, né? Um crítico. Mais incentivador do que somente um crítico. E que sejam assim, elogios. Né? Que sejam elogios, de preferência. Para poder dizer a essa pessoa, olha, você está indo tão bem. Às vezes eu digo no consultório, eu estou feliz por você ter buscado o tratamento. Eu estou muito feliz por você ter conseguido chegar até aqui. Porque às vezes, pastor, quando a pessoa está num transtorno de ansiedade, está num transtorno de estresse pós-traumático, a pessoa nem chega no consultório, nem chega. Então, assim, quando chega, eu agradeço, elogio, porque isso é muito importante, porque é uma pessoa vitoriosa. Já a partir daí, aceitar, querer o processo terapêutico é uma vitória. O Robson, inclusive, está perguntando aqui se tem tratamento para não tomar remédio. O desmame, Robson, se você já teve alguma consulta mais recente com o seu psiquiatra que lhe medicou, que lhe passou essa medicação, há sim a questão do desmame. Eu acho que você já deve ter ouvido falar esse termo, né, que é uma diminuição gradativa da quantidade de doses, da dosagem realmente de cada comprimido. Por exemplo, o Rivotril mesmo tem dosagens diferentes, que é para justamente tratar a evolução e a diminuição desse tratamento com fármacos. Entendeu? Mas é importante, Robson, ser acompanhado, já que você faz uso da medicação, ser acompanhado pelo psiquiatra de perto, porque já volte a ele, se for no serviço público, tem o CAPS,
não é, que faz esse atendimento com psiquiatra, psicólogo, assistente social. Nos planos de saúde particulares tem psiquiatras, então assim, busque a sua estabilidade. Não é? Se há o desejo já de concluir esse tratamento medicamentoso, não faça por si só, procure o apoio, procure a orientação correta do profissional. O Esdra Manso, ele disse, sempre me disponho a conversar, deixa eu ver aqui, com pessoas ansiosas e percebo que isso ajuda muito. É apenas impressão minha ou existe comprovações por estudos? Eu não sei Existe comprovações, sim, de estudos empíricos, de estudos de campo, de análise Agora desse sim, comportamento. mesmo se a pessoa, eu não sei se o Esdras ele tem formação acadêmica ou é leigo, tem? Mas não de saúde, tem. Sim, não, mas eu digo dentro da área, né? Não. Porque pode acontecer de você ir nadar com... Porque é o seguinte, a gente quando vai socorrer uma pessoa que está, por exemplo, se afogando, se a gente não tiver a técnica devida, é capaz de se afogar com ela, né? Foi o que eu falei aqui, algumas coisas. Mas se ele percebe que está melhorando a pessoa, que a pessoa Sim, está interagindo de forma melhor, está lidando com a própria vida de forma melhor, Então ele está tendo enquanto está dando êxito. certo, tudo bem, né? Mas diga a essa pessoa para procurar profissional. Não é? É a sugestão, né? É Porque está sendo humano, está sendo gentil, né? Está sendo cortês, está sendo educado. Isso, sem dúvida, o acolhimento, é importante, a né? empatia. Mas a indicação do especialista, ela é imprescindível, né, doutora? Uma pergunta chegou aqui no WhatsApp. O aconselhamento deve ser diretivo ou não diretivo? Olha, o aconselhamento diretivo, ele é mais como se fosse um aconselhamento de apoio, entendeu? Seria uma situação inicial, até para fazer um reforço nesse cidadão, nessa pessoa que chega lá. De repente a pessoa está tão desnorteada, está tão perdida, que de repente ela precisa de alguma coisa diretiva. Alguma opinião, algum aconselhamento, mas até nisso, até nessas diretivas que a gente tenta colocar, claro, o toque da própria pessoa, o desejo daquela pessoa. A gente só faz tentar encaminhar alguma coisa, mas isso seria para um atendimento inicial, para um aconselhamento inicial, para uma terapia de apoio. O não diretivo seria ela se descobrindo por si. Mas no meio de uma crise de ansiedade, a gente acabou de ver que não tem uma racionalidade muito boa. Então, é interessante aquelas perguntas abertas que eu falei, de tentar mostrar a ela, para ela pensar, é isso mesmo. Quando eu sair desse momento, eu vou querer fazer assim, assim, assim. Aí já vai se reorganizando depois daquela tempestade. Outra pergunta aqui no chat do YouTube. Quem pergunta é Yolanda Silva. Como lidar com a ansiedade durante a pandemia? Cada um tem uma receita. Cada um tem uma receita interessante. Mas o importante, eu acho, é estabelecer uma rotina positiva, uma rotina saudável, porque muita gente conseguiu superar sem ficar muito nem depressivo, nem ansioso demais, mantendo hábitos saudáveis no seu dia. Se está em home office, divide. Não é tudo office. Você está no seu lar, você tem uma família, você está numa interação familiar e de trabalho ao mesmo tempo. Então, cada um no seu quadrado, cada um no seu tempo. Eu acho que é importante estabelecer horários, uma rotina de forma positiva. Perfeito. Pode continuar mandando também perguntas aí para o WhatsApp, viu, pessoal? 987204989. Deixa eu dar mais uma reforçada aqui no telefone do consultório da psicóloga Alexandra Manso, para quem, por exemplo, desejar ser acompanhado por ela, né? Pode ser presencial ou online, mas você já ouviu aí, ela prefere que seja presencial,
Mas atende online também, tem isso não. Com certeza. A Por exemplo, palavra, o Robson lá em Petrolina, é né? importante. O Robson está lá em Petrolina, para ele ficar vindo para cá, eu acho que de repente, não sei, Fica bem fica complicado. mais Então a gente complicado. conversa online, Robson. Né? Pronto, Robson, aí você... Sim, falar nisso, doutora, as pessoas ligar hoje à noite, eu acho que é complicado, né? A senhora precisa descansar e tudo mais. É melhor que liguem durante Inclusive, o meu o dia, horário, né? eu atendi Horário hoje pela comercial, manhã. Eu fiz atendimentos hoje. né? Ela precisa Aí descansar. eu peguei bem cedo Pessoal, no aí liga. trabalho. Qual a hora comercial de ligar para a senhora, doutora? Aproveita nesse Mande momento, já no finalzinho mensagens, aqui. porque eu prefiro assim dizer, sabe? Não, claro que não no horário, digamos, de 8 às 18, vamos estipular um horário, mas Pronto. deixando mensagens. Quando eu posso falar, assim, no momento, eu não demoro a responder, eu sempre estou muito atenta ao WhatsApp. Eu não sou muito adepta às redes sociais, o senhor já deve ter percebido, mas, assim, esse trato mais individual, eu acho muito importante de ter esse contato mais individual, mais sigiloso, inclusive, porque cada um tem o seu cada um, né? O seu íntimo, e é importante mantê-lo desta forma. Então, assim, se entrar em contato pelo WhatsApp, eu vou visualizar em algum momento, vou responder e a gente vai se falar. Deixa eu só dizer uma coisa, viu, pessoal? Ela não falou, mas permita-me dizer isso, doutora. Entenda que isso é um atendimento, um acompanhamento, né? Consulta. Isso, obviamente, permita-lhe dizer isso, viu, doutora? Mas Sim. isso aí não é para tomar o tempo dela assim. Ela é profissional da área e tal. Quando a gente vai, por exemplo, para cuidar da saúde dental, sei lá, ocular e tudo mais, a gente paga lá ao profissional. Então tem um preço aí. E deixa eu aproveitar o ensejo e dizer que ela atende nas segundas-feiras à tarde, lá na Boa Vista, na rua Dom Carlos Coelho, número 87. Nas segundas-feiras ela atende lá. Na rua Dom Carlos, na Boa Vista. Rua Dom Carlos, número 87. E nas quintas-feiras, pela manhã, no Bairro Novo, em Olinda, na Praça 12 de Março, número 23. Inclusive está passando aí na Taja Rolante, tá, pessoal? Se procurar no Google, é a Clínica Humanos, na Boa Vista. Clínica Humanos. E em Olinda, na Galeria Cordeiro. Pronto. E o telefone, qualquer dúvida, é esse, DDD 81 997910056, inclusive está na tela. Temos mais 5 minutinhos, rapaz, o programa é excelente e tudo que é bom dura pouco, né? Tudo que é bom dura pouco, né? Lembrando que o consultório da psicóloga Alexandra Manso, ele vem ao ar todas as quintas-feiras, às 22h30, às 23h30. Eu aceito sugestões para a próxima pauta. Pronto. Por favor, porque minha cabecinha também é cheia de ideias. Mas, assim, de repente, o que eu gostaria de falar na próxima semana não é uma necessidade para todos, não é uma informação muito imediata que pode aguardar. Então, de repente, o que é dito, o que é proposto por vocês é mais interessante. E por isso que eu estava falando para o internauta aí, o nosso Luiz Carlos, né, que as perguntas são interessantes e fazendo durante a fala dela, dentro, claro, do assunto que está sendo abordado, porque o que não for respondido em tempo hábil fica já para o programa seguinte, porque aí vai fomentando mais a discussão, o processo pedagógico, que é a proposta também do consultório da psicóloga Alexandra Manso. Temos 3 minutinhos aí para suas considerações finais. Eu penso que ainda hoje não foi abordado tudo que a senhora queria, até por conta também dessa interação bacana do pessoal. Obrigado pela audiência aí. É como eu sempre digo, pastor, toda vez que a gente utiliza esse horário aqui, a gente não sai como entrou. Teve sempre as informações postas, e eu acredito que compreendidas. Né? Então, assim, a semente foi plantada novamente. Porque a ideia desse programa, pelo menos na nossa conversa, desde o início do projeto de colocar nesse momento,
para a gente falar era de um pontapé inicial para fazer pensar. Isso. Ninguém vai se aprofundar em termos técnicos, científicos, não vai se aprofundar em métodos, porque a ideia é para a compreensão do cotidiano, né? Para facilitar as interações sociais com as pessoas, para compreender melhor, para acolher melhor, para trabalhar mais a empatia. Então, eu acho que está sendo conseguido sim. Tá sim. O Robson falou aqui, está sendo basicamente um personagem hoje do dia da gente, dessa noite, o Robson, porque ele está dizendo que também foi orientado que ele pedalasse. Exercício físico, sim. Bicicleta, né? Fala aqui. Exercício físico. Porque aí você vai mexer com os Quando a gente hormônios e tal. acelera, o corpo desacelera um pouco a mente. Ok. Pronto, 2 minutinhos para suas considerações finais, eu já fez. Eu agradeço novamente, muito grata. Aguardo as propostas para as novas pautas. Não é? Agradeço a interação da semana anterior, desta semana, a minha família querida, que me assistiu também. Agradeço a todos, agradeço ao senhor pela oportunidade. Tranquilo. Certo, muito agradecida. E é isso. Desejo a todos uma noite de paz, uma noite tranquila. Pensem, reflitam sobre seus pensamentos. Veja, feito eu falei na semana passada, a questão daquele caderninho para ver o que lhe traz depressão. A mesma coisa agora. O que é realmente, o que é real nesse meu pensamento ansioso, nessa minha fobia? Será que aquilo vai me trazer mesmo uma situação de risco? Será que aquilo vai me trazer mesmo uma situação de perigo? Ou eu estou paralisada à toa? Ou eu estou exagerando? Mas isso é um movimento se eu consigo. Eu não vou impor a minha velocidade a você. Nenhuma outra pessoa deve fazer isso. Mas você vai se descobrindo. Aí vem de novo a importância do autoconhecimento. Porque quando eu chego aqui e começo meu momento aqui com vocês, dizendo, pastor, eu estava ansiosa para esse momento. A ansiedade existiu, eu estava trêmula, eu estava até rouca, né? Mas é uma ansiedade positiva. Eu não parei por conta disso, eu não soltei fone, não soltei tudo e saí correndo. Então, ou seja, ela é inerente do ser humano, ela é pertencente de nós, ela nos compõe. O desarrumar disso, a desestabilização dessa ansiedade, aí é que é o transtorno. Mas tem saída. Ok, doutora. Muito obrigado à grande audiência, obrigado à senhora também, por, como diz aqui os internautas, as palavras, as orientações, os esclarecimentos. Eu agradeço a oportunidade de falar. O Esdras já está ansioso para a próxima pauta, que pode sugerir, viu, Esdras? Sim, por favor, Esdras. Pode sugerir a próxima pauta. Você vai... o programa fica registrado aqui no Facebook e no YouTube. Quem estiver revisando o programa, o chat do ao vivo, obviamente, ele não está liberado, mas tem a opção ali, comentários, que vocês podem fazer as vossas perguntas. O programa é sempre acompanhado pela psicóloga e pela equipe da Rede Cristã, que vai pontuando aquilo que passa porventura desapercebido de um de nós para ser trazido no programa seguinte. Então você não fica... a resposta anterior, né? Você então, não fica... Não se preocupe, que sem resposta não fica, não. Não fica sem resposta, não, tá? Não. Então, a esse feedback, tal, mesmo que seja remoto. Obrigado a todos mesmo pela audiência. Compartilhem esse link do YouTube, do Face, deixa aí tua like. Quem não está inscrito ainda no canal da Rede Cristã, se inscreve, porque quando a psicóloga entrar no ar, você recebe a notificação, tá, pessoal? Obrigada novamente, boa noite. Boa noite. Muita paz para vocês. Até mais. Até mais, psicóloga. Alexandra Manso, você acabou de vê-la e ouvi-la aqui no Sistema de Comunicação da Rede Cristã Brasil.
O consultório da psicóloga Alexandra Manso volta na próxima quinta-feira, desse mesmo horário, das 22h30 às 23h30. Um abraço a todos e até a próxima edição do consultório da psicóloga Alexandra Manso. Escute agora a